Senhor e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Bem-aventurado quer dizer bem feliz. É a nação cujo Deus, o Criador do universo, é o Senhor. Irmãos, o problema do nosso país, do nosso Brasil, é que nós vivemos debaixo de uma maldição, né, da idolatria, desde a época do descobrimento, quando Frei Henrique Soares de Coimbra ele trouxe a idolatria para o Brasil, a idolatria vinda de Portugal. E a Bíblia ela é muito clara sobre a idolatria. Se existe uma coisa que Deus odeia e abomina, chama-se idolatria. Está muito claro nas escrituras, do Gênesis ao Apocalipse. Deus não aceita adoração a outros deuses. Isaías 42, versículo 8, é muito claro. O que diz Isaías 42, versículo 8? Está muito claro, meus amados irmãos. Eu vou ler aqui para vocês. Então, o problema do nosso país está no país ser um país idólatra. Não tem como Deus abençoar um país idólatra desse. 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, ao trem não darei, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Então Deus, irmão, ele não dá o seu louvor às imagens de escultura. Infelizmente, o nosso atual presidente da República, em que as pessoas depositavam a maior confiança, em que as pessoas o idolatram como sendo o salvador do país, ontem ele participou de uma reunião da Igreja Católica Apostólica Romana, consagrando este país à mariolatria, consagrando este país ao Sagrado Coração de Maria. Então, meus irmãos, o país está afundado na idolatria, apoiada pelo atual governo, apoiada por muitos pastores que fazem parte do sistema, porque tem muitos pastores que são ecumenistas, que faz parte do ecumenismo, eles estão infiltrados no meio disso aí tudo, por causa de dinheiro, todo mundo sabe disso, os cães gulosos, eles não perdem tempo com essas coisas, e se infiltram nesse meio por causa de dinheiro. Igreja e política nunca deu certo. Constantino, o imperador, ele fez isso no ano 312 e deu sérios problemas para a igreja primitiva. Então, infelizmente, o nosso atual governo do Brasil, o presidente atual, ele esteve ao lado de Israel, prometeu mudar a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. Ele não cumpriu a promessa, e agora se aliou ao lado da idolatria, se aliou ao lado do profano. Irmãos, o catolicismo romano é uma profanação nesse país. Deus, ele não aceita adoração a imagens de escultura. E ontem estava ali o nosso presidente, ali naquela reunião, aquela imagem ali daquela santa ali, e ele ali participando daquele evento ali. Por que ele estava participando ali? Porque ele é como Constantino, ele tem que agradar gregos e troianos. Constantino fez isso. Outrora ele estava no culto da igreja evangélica, dizendo que é cristão, é o que o nosso atual presidente faz. Ele vai na igreja, dá a paz do Senhor para os irmãos, fala que é crente. Amanhã ele está na festa da idolatria, do catolicismo. Depois da manhã ele está lá no budismo, está lá no espiritismo. Então ele é um ecumenista. Então não tem como Deus abençoar esse país. Então os irmãos não se iludam com isso. O país está à beira de um caos. O Brasil está à beira de um caos. Eu sei que tem muita gente que vai ficar bravo com esse vídeo, vai ficar nervoso. Não tem problema. Nosso compromisso aqui é com a verdade. Eu não tenho nenhum compromisso com homens. O meu compromisso é com a verdade. Estou aqui para falar a verdade. Uma nação que
é idólatra, uma nação que está adorando ídolos, que adora imagem de escultura, uma nação que tem, para cada parte da nação tem um representante, não pode ser abençoada. Porque a Bíblia é clara, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas Jesus não é o Senhor desse país, infelizmente não é. O país agora, se já não bastasse a Senhora da Aparecida como padroeira do Brasil, agora foi consagrada ao coração de Maria. Então isso chama-se mariolatria, culto a Maria. E o nosso presidente estava lá, o atual presidente, que os evangélicos tanto apoiou ele, que os evangélicos tanto confiou nele, agora ele está dando a resposta, dando um tapa na cara de quem votou nele, ao apoiar a idolatria nesse país. Infelizmente, as pessoas que votaram nesse homem, nesse candidato aí que está atual aí, o presidente, agora está vendo aí a resposta. Ele prometeu muitas coisas e não cumpriu nada do que prometeu. O país está um caos, desemprego total, não tem emprego, né? Tá aí a situação do país aí. E não tem perspectiva de melhora, porque está enrolado até o pescoço com os senhores do mundo, enrolado aí agora com a idolatria da Igreja Católica. Então como é que um país desse pode ser abençoado, meus irmãos? Não tem nenhuma condição. Aí, aquelas pessoas que não entendem a palavra diz assim, mas a Bíblia manda orar pelas autoridades. Justo, meu irmão, justo, você está corretíssimo. A Bíblia manda orar pelas autoridades. Só que esta autoridade, ela tem que estar debaixo da proteção divina. Essa autoridade, ela precisa de temer ao Senhor. Essa autoridade, ela precisa de adorar o Senhor. O fato de você batizar em um rio lá em Jerusalém, no Rio Jordão, não faz de você um cristão. Constantino, como eu disse, fez isso. Constantino, o imperador Constantino, fez isso. E ele não é cristão, ele tapeou a igreja. Agora, quando você olha a palavra de Deus, quando você observa a palavra de Deus, dentro do contexto do que está acontecendo, é exatamente, porque Paulo, ele manda orar, tá certo? Paulo manda orar pelas autoridades. Eu não sou contra o governo, eu quero que o governo dê certo, só que o governo precisa de se converter. O governo precisa de se converter. Ele precisa de abolir esse culto à idolatria. Senão o país não vai ser abençoado. Agora, quando você observa dentro do contexto aqui do livro de Jeremias, meu irmão, você vai ver que o que está acontecendo no nosso país é exatamente o que está escrito aqui no livro do profeta Jeremias, né? Eu vou ler aqui para você o texto bíblico de Jeremias e você vai ver se nós temos razão ou não do que nós estamos falando aqui. O texto de Jeremias, no capítulo 7, diz assim, 16: Tu, pois, não ores por este povo. Não ores por este povo, não é para orar. Por quê? Porque o país está debaixo de uma maldição, debaixo de um culto a ídolos, a deuses pagãos. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Então, meu irmão, não adianta orar por um governo que consagrou o país ao coração de Maria. Não adianta orar por um governo que consagrou o país a ídolos, a idolatria. Ó, versículo 17, porventura não vês tu o que ando fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? O versículo 18 está muito claro, só não enxerga quem não quer enxergar. Os filhos apanham lenha, e os pais acendem fogo, e as mulheres preparam a massa para fazer bolos à rainha dos céus. Está vendo aí a mariolatria? E oferecem libações a outros deuses, para me provocar a ira. Então, ontem, o atual governo brasileiro, ele provocou a ira de Deus ao consagrar o país a um ídolo, ao coração de Maria. O presidente do Brasil, ele provocou a ira de Deus ao consagrar o Brasil a um ídolo. Então, o que é que Jeremias está falando? Não ores por esse povo.
O país está debaixo da taca. O país está debaixo da maldição. Paulo mandou orar lá no Novo Testamento, mas o governo precisa de obedecer a Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se o governo é ímpio, se o governo ele adora ídolos e mais de escultura, nós não temos obrigação de orar por esse governo. Eu não tenho obrigação de orar por um governo ímpio que adora imagem de escultura, que consagrou o país a um ídolo. Eu não tenho nenhuma obrigação de orar por ele. Amém, meus irmãos? Doem quem doer, aceite quem quiser aceitar, quem quiser me xingar no YouTube, que xingue, eu vou remover e bloquear simplesmente assim. Simples assim.